Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa conversa com o Cirão. Espero que estejam a gostar todos. Estamos a falar muito sobre treino, que é esse é o principal propósito da nossa live. Vamos aguardar. Fala também de novo. Marcão, bora. Então, Vamos lá então. respondendo sua pergunta, a internet, principalmente a internet, ela veio para nos auxiliar plenamente, sem dúvida nenhuma. Mas temos que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa incabível, muita coisa ruim, muita coisa fora de contexto, que não tem nada a ver. Então, nós temos que tentar tomar cuidado com as coisas que nós lemos, com o que nós pseudo querem passar para a gente. Bom, concordo com você. Só que tem algo que eu acho que é pior ainda, que hoje a internet tem de uma maneira avassaladora, que é pior do que você falou sobre suplementação e dieta. Em relação a essas duas vertentes estarem à frente, né, do Travou aí, Cirão. ergogênicos químicos, cara. Então, isso é uma questão que bate muito. Todo mundo pensa e todo mundo fala e todo mundo quer tomar antes de mais nada. Então, todo mundo quer usar recursos ergogênicos químicos e deixando sempre claro, gente, por que eu enfatizo que é ergogênico químico? Porque tudo que te auxilia numa performance é um ergogênico. Tudo é ergogênico. A camiseta é um ergogênico, o tênis é ergogênico, luva de boxe, luva de goleiro, chuteira, bicicleta são ergogênicos. Os esteroides anabólicos ou qualquer outro hormônio, HGH, insulina, T3, T4, etc., isso são ergogênicos químicos. Então, isso, Marcão, é o que me incomoda mais dentro do que você perguntou na internet. Cara, eu sou da época que você não tinha acesso a absolutamente nada. Não tinha como você saber. Ah, como que se faz um ciclo? Eu também. Eu não tenho a menor ideia como é que se faz um ciclo. Aí você ia perguntar pro cara da academia, o cara falava uma coisa, você perguntava pro amigo dele, ele falava uma coisa completamente diferente. Aí você falava assim, caramba, como assim? Então, o que me incomoda mais hoje em relação a isso que você está dizendo, sem dúvida nenhuma, na internet você encontra todo tipo de dieta, mas você não sabe para quem que é. Lembra que a gente falou da individualidade biológica? Exatamente. Tá, tem a dieta de X mil calorias, ok. Ah, entro lá uma dieta para cutting. Ó, dieta para cutting. Vamos supor lá, 2.500 calorias. Mas para quem? O cara tem quantos quilos? 200? Exatamente. 180? 100 quilos? Como é Tem que que é haver, isso? tem que haver muita capacidade de interpretação e de filtragem de toda a informação que é colocada na internet, né? Então Exatamente. isso tudo que tem na internet, temos que tomar muito cuidado. Mas o que mais me incomoda em relação ao que você falou é a questão da ergogenia química. Isso é o que mais me incomoda perante a dieta e perante também a questão dos suplementos. Sim, 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 sim. Isso também. Mas achas que isso acabou por desvalorizar um pouco o treino? A questão Sim, do sim, treino? sem dúvida, Sim. sem dúvida, sem dúvida, porque é muito mais sedutor você falar de esteroide do que você falar de treino. Quer ver? Faz o seguinte, pega vídeos de treino, treinos técnicos, treinos de verdade, com grandes profissionais, que vão te ensinar a treinar. Pega aí na internet, qualquer um, pode pegar qualquer profissional bom, adequado, obviamente, né? Um grande Sim, 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 sim. profissional. Pega do Maradona, pega pode pegar do Will de Chile, pega de quem você quiser, põe aí. Sim, Aí você vem aqui e pega um vídeo de algum profissional falando de esteroide anabolizante e compara. Qual vai ter mais views? exatamente. Vai ter Então, o de anabolizante. Ou de novela. Ou de novela, né? ou de novela. Não, mas falando tecnicamente, vamos falar tecnicamente. Vai ser do esteroide, cara, sempre. Então, eu acho sim que a partir disso o treino acabou ficando em segundo plano, cara, porque Sim, as pessoas querem saber o que você fez para você chegar onde você chegou. Mas ninguém quer fazer o que você fez para você chegar onde você chegou. Então, cara, não tem exatamente. jeito. Não tem jeito. Exatamente. Sem dúvida alguma. Eu também considero isso. E eu fiz-te essa pergunta
para dar o teu parecer, a tua opinião, mediante aquilo que tu vês aí no terreno. Aquilo que eu vejo aqui no terreno também é muita gente com potencial genético absurdo, que já tem um físico excepcional, mas que está completamente desvalorizado por ele mesmo, porque não vejo pessoas com essa genética fantástica, mas que uma pessoa olha para eles a treinar e eles não dão aquele suor, não dão aquele. Vão lá, meia dúzia de exercícios, no meio de exercício, 5 minutos de selfie e de Insta Story, mas não treinam. Mas têm um excelente físico, mas é uma pena, porque há muitos que têm um excelente físico, mas são atletas que se calhar são menos físico e tinham potencial para o Open, mas que não exploram, né? Não exploram exatamente porque não dão aquele valor ao treino em si, porque esta modalidade, a base é o treino. Claro que é um somatório de muitas variáveis, mas é o treino em si é que é o principal, né? É a base das bases, porque lá está, como nós estávamos a falar, na nossa altura, quando nós iniciámos, nós não tínhamos essa informação, e aquilo, no que é que aquilo, no que é que nós acreditávamos piamente, era no treino, né? Diziam, eu na minha época diziam, pá, queres ficar grande, tens que comer, come para a frente, que é uma expressão muito usada aqui, come para a frente, então vinha um, nós não tínhamos muitas pessoas especializadas, então eu ouvia lá no ginásio, eu já estava a trabalhar, só que eu era assim, 70 quilos, né? 60 e tal quilos. Você tem quanto de altura, Marcão? 1,78? Não, 1,74. 1,74. E na altura era bem magro mesmo, eu comecei a treinar com 58, comecei a trabalhar, já tinha 60 e qualquer coisa, né? Então, com essa altura já. Então, o que é que acontecia? Eu ouvia lá os grandalhões, eu não sei o quê, eu tinha já aquela teoria, né, do curso, né, já começaram a trabalhar, mas não percebia nada nem de química, nem de alimentação, então diziam, opa, tens de comer muito, então, pá, eu no meu pré-treino como muito amendoim, tens de comer amendoim, então, eu fui lá na loja, peguei um saco de amendoins, comi o saco de amendoins inteiro, claro, o resultado foi bom. Foi na retrete, né? No vaso, como vocês dizem. No vaso. Então foi o meu pré-treino. Então era muito assim, né? Muito. Então a gente saía do treino, tomava na altura Celtec e Nitrotec, estava muito aqui em moda, tomar Celtec e Nitrotec, então a gente tomava o Celtec e Nitrotec, então a seguir na pastelaria comia 3 bolos aí, 3 pastéis aí, cheios de açúcar, era assim, a gente acreditava que era assim que ficava grande. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós dávamos muito valor ao treino, porque comer a gente ia comendo, né? Ficar claro que era aquele físico nada polido, né? Não tinha muito isso, mas acreditávamos muito no treino, então dávamos o suor todo no treino. E aquilo que eu vejo agora é exatamente o oposto, que é muito bom e ainda bem que existe muita informação, mas desvalorizou-se demasiado o treino, pelo menos aqui é o que eu noto bastante, porque tem tudo muita técnica, ok, como nós estávamos a falar, mas ninguém passou pela base. Lá está aquilo que estavas a falar. Começam pelas folhas e não pela base, né? Não pelo tronco. Então... Aqui, Marcão, falando de atleta, principalmente, não os atletas da BBM, porque lá a gente sabe o trabalho que a gente faz. Sim. Mas falando de atletas que eu conheço, de outros atletas, que são meus amigos, ou atletas que eu tenho um conhecimento, que eu sei como que treinam, etc. Normalmente, atleta, certo ou errado, aí não vou entrar nesse mérito, mas certo ou errado, o cara se dedica. Tá? Então, ok. Agora, o grande problema que existe hoje, que não existia lá atrás, lá na final da década de 80, década de 90, é isso aqui, ó. Já atrapalha tudo, celular. Então, hoje, o atleta chega, o cara que quer treinar, lá atrás, cara, o cara chegava na academia, ele chegava e treinava, e ponto. Certo ou errado, ele chegava e treinava. Hoje em dia ele faz uma série, fica no telefone, fica conversando com a menina do lado, e fica conversando com o outro ali do lado. Infelizmente, e vou te falar, Marcão, eu fiz muitos anos avaliação física, né? Já fiz mais de 10 mil avaliações físicas. Sim. E na avaliação física, a primeira pergunta que eu fazia na anamnese era a seguinte: qual o motivo fez você procurar a academia? Estética, condicionamento físico, profilaxia, performance
ou saúde? Esses 5 pontos. Não, desculpa. Estética, profilaxia, condicionamento físico, saúde ou convívio social? Marcão, sempre deu média de 75 a 78 em primeiro lugar, convívio social, cara. Como assim? Alguém precisa ir pra academia para bater papo, para conhecer alguém? De como assim, cara? Eu ficava indignado com isso. Aí em segundo lugar vinha estética. Mas eu falava, como, cara? Como o primeiro? Não Sem pode. dúvida. Sem dúvida. Nessa altura eu só me lembro de uma coisa que eu fazia aqui há uns anos atrás no ginásio, era colocar a música muito alta. Então, Marco, a música está muito alta, podes pôr um bocado mais baixo. Quando faziam isso eu ia lá e punha mais alto. Podia falar é na recepção. Falar ali na recepção, fora da hora do treino. Aqui não, aqui treino. Eu a treinar sou a pessoa mais antissocial que possas imaginar. Eu sou tipo caigrino, né? Com o fone, com o capuz, está ali. Não, é raro eu falar com uma pessoa durante o treino, ponto. Porque eu aquela hora, então, ainda por cima, como eu dou muitos treinos, passo uma grande parte do meu dia dentro do ginásio, aquela hora tem que ser minha. Eu não quero que ninguém chateie. Se eu precisar de alguém para auxiliar, muitas vezes treino sozinho, porque é difícil na nossa profissão arranjar um parceiro de treino fixo, né? Às vezes não temos horas, mas gosto de estar ali só focado no treino. Eu acho que isso falta muito, infelizmente. Falta muito deixar ficar o celular, o telemóvel lá no balneário e ir treinar. Ou quanto muito focar, pode estar lá com o telemóvel, até ouvir música, para ligar lá no Spotify, não sei quanto, eu também faço isso, mas, ou até fazer uma história de vez em quando, nós temos rede social, eu acho que tem que haver um equilíbrio, pode haver um equilíbrio, grava aí uma série, ok, mas é uma série, não é gravar o treino inteiro, se queres gravar o treino inteiro, é o que eu digo, se queres gravar o treino inteiro, contrata um profissional para gravar o treino, faz o teu canal do YouTube e chapa lá no YouTube. Isso. Acho que isso. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade. Eu tenho o meu canal no YouTube. Por que é que eu não coloco mais treinos meus no YouTube? Porque eu vou para treinar. Ponto. Eu tenho essa dificuldade. Ainda não consegui arranjar ninguém que conseguisse emparelhar com os meus horários para gravar. Então, ir lá e gravar o meu treino. Mas eu quero que quando eu gravo treino, quando eu gravar os meus treinos, tem que gravar eu a treinar a sério, não é eu a treinar lá bonitinho, só para o vídeo, para ficar bem no vídeo. Não, tem que passar a realidade do dia. Eu acho que isso que falta um pouco, mas pronto. Eu honestamente, Marcão, eu sou mais tranquilo em relação a isso. Eu até teria uma interação, um pouco de interação assim. Só que eu treino normalmente com fone sem som. Eu ponho o fone pra galera achar que eu tô com fone, fico lá na minha, dando migué, mas eu não tô ouvindo música. Mas também acontece isso comigo. Né? Mas não pelo fato de não querer conversar, é porque assim, as pessoas nos veem trabalhando, dando treino, e não tem, pelo menos falando comigo, na hora que eu tô com os meninos, as pessoas não tem como chegar, porque é muito intenso, cara, eu não paro, eu tô em cima corrigindo, falando, não tem bate-papo, é muito focado a coisa. Então a pessoa não chega. Na hora que eu tô treinando, ela quer saber o porquê que eu tô fazendo aquele exercício que ela não faz. Então assim, eu tô fazendo o exercício, ela, nossa, mas por que você faz esse exercício e eu não faço? Aí você, né, com educação, você não vai falar, tô treinando, dá licença. Eu vou ter educação e vou falar. Aí vem o outro e pergunta, Então, cara, para eu poder treinar, eu meto o fonezinho ali sem som. Putz, só que agora eu entreguei já pra galera, Marcão. Agora tá lixado. Agora tá lixado. Vai toda a gente cobrar, ó. Vai toda a gente chegar lá. Ciro, estás a ouvir ou não? Eu vou agora, ó. Se vocês aí, a galerinha da live, me dedurarem, vocês vão ver só. Aí eu coloco lá o fone, ninguém chega perto, eu treino sozinho, aí vai. Mas se não, é difícil mesmo. Exatamente. Cirão, pegando ainda aí em mais uma questão, também tem sido naquela questão que eu tinha falado há pouco, daqueles exercícios que são mais empíricos do que propriamente aquela coisa de base. Tens uma opinião acerca de alguns exercícios que são feitos muito por bodybuilders e pessoal ligado ao culturismo, que é um pouco criticado? Vou-te dar o exemplo da flexão nórdica, da elevação pélvica, que criou ainda há pouco
uma discussão grande aí também, em relação a comparar elevação pélvica com agachamento, com cadeira abdutora em diversas posições e por aí fora. Tens alguma opinião sobre isso? Achas que devemos só focar na literatura ou também dar ouvidos à parte empírica do treino? Sou 100% a favor de ambos, de você ter a parte empírica embasada na literatura. Tá? 100%. Eu não sou a favor de um nem de outro. Mas quando você fala da área empírica e você vai colocar literatura, como que isso foi determinado? Por exemplo, muitos exercícios são caracterizados na literatura dentro de eletromiógrafo. E aí existe um erro muito grande com a eletromiografia. Por quê? Se você colocar os eletromiógrafos, como que eles calculam as ondas, a contração muscular, através de ondas elétricas, certo? Ok. Se você, através da contração, você contrai e o estímulo que você tem, ele vai mandar esse estímulo para o computador para ver qual é a onda elétrica que tem. Ok. Exatamente. Se você coloca os sensores no seu peitoral, Marcão, e sem carga nenhuma, você fizer isso aqui, ó, fizer adução e contrair o peitoral, o estímulo elétrico vai estar alto. Você vai ter um estímulo alto, sendo que você não teve sobrecarga nenhuma. Então, eletromiografia é complicado, tá? Primeiro passo de saber a questão empírica com a questão da literatura. Então, acho que tem que encontrar ter o contraponto que fique equilibrado. Falando dos dois exercícios, vou começar com elevação pélvica. Tem um vídeo que eu falei no canal da BBM, expliquei tudo sobre elevação pélvica. Falei exatamente o que é elevação pélvica. Então aqui vou falar para você. Elevação pélvica, para mim, é a coisa mais desnecessária, a maior perda de tempo que um aluno ou atleta pode... Quer dizer, aluno não, peraí, vamos entrar em aluno depois. Vamos entrar em aluno agora, vai. Para um aluno, uma pessoa iniciante, uma pessoa que está começando agora na academia, sedentária, sem um fortalecimento específico da musculatura do assoalho pélvico, também dos glúteos, eu acho válido fazer uma elevação pélvica, tá? A elevação pélvica surgiu lá atrás, na Primeira Guerra Mundial, com Pilates. A elevação pélvica veio do Pilates. Exercícios, se tiver algum fisioterapeuta aí, pode me corrigir ou concordar, ela veio com um trabalho específico de recuperação muscular. Lá atrás, com Pilates. Então, a partir daí, o ângulo que a gente tem, Marcão, de contração numa elevação pélvica, mesmo você colocando o banco, encaixando o pé, conseguindo descer bastante, o importante da elevação pélvica, cara, é a contração e extensão do quadril. O que acontece? Você faz esse movimento aqui embaixo, você está alongando para vertebral, glúteo. Quando você sobe aqui, ó, só a partir do ângulo de aproximadamente 90 graus que você está começando a estimular. E isso não é através de eletromiógrafo, isso aí é através de tomografia computadorizada. Então, assim, para você contrair, você tem que ter a extensão. E com aquela barra aqui, ó, existem hoje, em Portugal a Panata deve ter. Existem hoje a máquina, né? A máquina de elevação pélvica. Mas normalmente são poucas academias que tem, principalmente no Brasil. Então se coloca aquela barra toda desajeitada, anilha, a pessoa tem que entrar embaixo da barra, se ajustar para fazer. Sim, fica difícil. Né? Fica muito difícil. Muito difícil. Se você buscar isso dentro do nível de contração que você tem, é baixíssimo. Isso eu estou falando comparado com o agachamento, por exemplo. Uma pessoa que agacha de verdade, e não estou falando com excesso de sobrecarga, mas principalmente com primazia de movimento, ela não necessita, faz cadeira abdutora, né? Faz passada ou faz a fundo, faz os exercícios básicos que a gente conhece. Não há necessidade de fazer, por exemplo, uma elevação pélvica. Uma pessoa treinada... Achas que a elevação pélvica poderia, por exemplo, entrar numa fase de polimento de um atleta, por ser só, se calhar, estimular só uma pequena porção do glúteo? Talvez, não, eu particularmente, uma pessoa condicionada, eu particularmente não trabalho, nenhum atleta meu faz elevação pélvica e eu não acho um exercício que possa vir agregar ao esporte. Mesmo em máquina?
Mesmo em máquina. Mesmo em máquina. Mesmo falando de uma pessoa condicionada, tá? Porque assim, Marcão, se você já foi feito um estudo de Graus, aonde Graus pegou 200 pessoas e colocou para fazer agachamento e elevação pélvica, tá? Né? Dividiu. E começou, esse grupo fez só agachamento, esse grupo fez só elevação pélvica. E aí, depois de 6 meses ou 4 meses, eu não lembro direito, tem que olhar lá no artigo, fizeram a tomografia computadorizada para saber qual foi o estímulo que teve, qual o desenvolvimento em hipertrofia da musculatura do assoalho pélvico e do glúteo. E foi assim, 80 contra 20%. Né? E aí depois ele mudou. Ele pegou esse mesmo grupo do agachamento, jogou para elevação pélvica e modificou. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Ou seja, para quem faz agachamento bem feito, não há necessidade de ficar fazendo hiperextensão do quadril com uma barra no meio da perna, ou mesmo numa máquina, que é mais confortável, mas com uma barra no meio da perna, para trabalhar uma musculatura que é muito trabalhada com agachamento, até mesmo com leg press. Então, por isso, você nunca vai ver um atleta meu demandando energia, porque quando a gente faz o exercício, a gente tem demanda de energia, não é só contração muscular. Sim. Se cansando, aonde ele poderia ter mais energia para fazer um outro exercício que tenha mais rendimento, na elevação pélvica. Então, isso aí é uma coisa que eu acredito dentro do que eu estudei e dentro da percepção também. Então, elevação pélvica, para mim, está fora para uma pessoa condicionada. Aquela pessoa que chegou na academia agora, que você está condicionando, 100%, tá? Fazendo só com o peso do corpo, ensinando ela a contrair, né? Eu gosto de utilizar, eu vou-te explicar a minha opinião em relação à elevação pélvica. E em relação à elevação pélvica e também, por exemplo, outro exercício, adiantando já aqui na questão, a cadeira abdutora nos vários ângulos, né? Com as costas retas, com as costas ligeiramente inclinadas, aumentando a inclinação. Eu gosto de utilizar esse género de exercícios e vou dar o exemplo da minha última atleta que eu treinei, a Thaís, brasileira também, que é daqui da nossa time, da Max, também de Portugal. E ela tem e eu utilizei muito esses exercícios na preparação dela por uma questão. Segmentação muscular. Ela tem um quadríceps muito hipertrofiado. Então ela foi na Diamond Cup na Grécia, ficou fora do top 6 e o parecer dos juízes foi tem o quadríceps demasiado grande, além de ter um volume geral grande, tem um quadríceps muito forte. Esse quadríceps tem que diminuir e muito. Então o trabalho que eu fiz foi quase de pinça, né? Trabalhar glúteo e posterior de coxa sem tocar no quadríceps, é quase impossível, né? Fazer uma leg press, fazer um lunge, é muito difícil não ativar o quadríceps. Mesmo na elevação pélvica. Na elevação pélvica, o quadríceps é muito solicitado. Então, aquilo que eu usei eu usei muito a máquina da Panata que nós temos lá no Grifo, por exemplo. Utilizei muito o cabo e utilizei também muito a cadeira abdutora. Exatamente por essa especificidade e essa individualidade da atleta em si. Por ter um quadríceps muito forte e de necessitar de focar só quase no glúteo e no posterior de coxa para diminuir o tamanho do quadríceps. Então, só neste caso é que eu acho que também faz mais sentido isolar demasiado. E acho que esses exercícios assim, nessa fase de lapidação, como costumamos chamar, acho que fará sentido quando há uma especificidade dessas no tipo de pessoa. Na questão de pessoas condicionadas, na questão de pessoas pouco treinadas, também concordo completamente. Agora, concordo contigo, exceto quando aparece este género de especificidade numa atleta, que foi no caso que eu vivenciei muito de perto e felizmente acabámos por ter um bom resultado. Não foi só pela elevação pélvica, como é óbvio, nem pela cadeira abdutora. Era isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Você trabalhou com ela o período todo só em elevação pélvica? Não, claro que não. Então. Claro que não. Fizemos vou-te explicar, foi muito na base. Eu iniciava muito na máquina da elevação pélvica, saturava muito o músculo, depois fazia muito agachamento sumo, né, como vocês chamam isso, com muita isometria na fase do alongamento,
fazia muito cabo. Nós temos uma outra máquina da Panata, daquela a máquina do kickback, o coice, Sim, sim. coice também. Fazia muito isso, mas com cargas muito leves e utilizava mais tempo sob tensão. Por exemplo, fase excêntrica, muita fase concêntrica, muito pico de contração, exatamente com pouca carga, porque se eu colocasse mais carga, eu iria estimular muito o quadríceps. O quadríceps iria auxiliar muito na parte do coice, na máquina. Depois utilizava muito cabo e normalmente terminava muito com as várias posições da cadeira abdutora, para tentar estimular ao máximo glúteo medial, glúteo maior. Então, Aí eu gosto muito. Aí eu gosto muito. Utilizava muito isso. Foi muito essa base do nosso treino. Eu não conseguia fazer uma cadeira extensora, Ciro. Depois, quando cá vieres, eu vou-te mostrar a Thaís. Ela é absurda. Ela faz um agachamento, aquele quadríceps fica enorme. Fica uma coisa absurda. Absurda. E a mulher teve que passar fome. Teve que fazer quase 2 horas de cardio para ver se o quadríceps sumia. Foi muito complicado, mas felizmente deu resultado e ela foi campeã. Ela foi campeã, graças a Deus. Graças a Deus deu resultado. Mas pronto, continuando então o nosso raciocínio, estavas a falar da elevação pélvica, flexão nórdica. Flexão nórdica, ok. Flexão nórdica é um exercício que eu gosto, mas tem que saber aonde, exatamente direitinho aonde encaixá-lo. E principalmente, mais do que tudo, na flexão nórdica, chama-se consciência corpórea. Não só nela, né? Em todos os exercícios, a consciência corporal ela é extremamente importante. Mas tem exercícios que saem por si só, né? Mas no caso dela, não. No caso da nórdica, da flexão nórdica, ela tem que ter uma concepção de consciência corpórea muito bem feita. E isso eu costumo dizer, cara, que somente a pessoa que está fazendo consegue ter esse contraponto. Por exemplo, eu coloco você para fazer uma flexão nórdica, te explico tecnicamente como é a melhor postura adequada para você executar o movimento. Ok? Ok. Você vai fazer e vai falar assim, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Aí você vai fazendo um ajuste, você vai modificando, você vai aumentando o ângulo. Agora pegou. Entendeu? Então é um exercício que a gente precisa fazer ajustes de pessoas para pessoas, cara. Vai de acordo com o prolongamento, né? Crânio caudal, a posição, no caso, crânio caudal é para a coluna, mas no caso da porção do fêmur, né? Da porção sagital, que você pega o fêmur e tem esse fêmur mais alongado, automaticamente aí você também tem o semitendinoso e o membranoso mais alongado também, né? O que acontece com isso? O ângulo acaba tendo que ser adequado para essa pessoa. O movimento acaba sendo o mesmo, mas tem que ter modificação do ângulo. E isso, cara, você tem cada um, você vai pôr de uma maneira. Diferente da extensora, por exemplo. Você põe na extensora, você pede máxima extensão do joelho. Um exemplo. Se a pessoa não tem condromalácia patelar, etc. Tal. Flexão e extensão. Ok. Já na questão do nórdico, você tem que ajustar de acordo com a pessoa, cara. Então, sou a favor, é um exercício válido, que eu acho muito válido, que eu gosto, mas tem que ter um nível de consciência corpórea, cara, bem acima da média. E o nível de força também já é elevado. Já tem que ser um exercício avançado, como é óbvio. Muito avançado. Eu gosto de criar aquela estabilidade onde a pessoa vai colocar o joelho. Eu gosto sempre de colocar 1 ou 2 colchões para criar para dar mobilidade à patela, né? Para conseguir manter a mobilidade natural. Também aqui no Brasil, eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil já tem algumas academias que a gente frequenta que já possuem a máquina. Já tenho visto. Aqui por acaso é muito raro. Aqui na zona do norte eu não conheço nenhum ginásio que tenha máquina que dê para auxiliar a flexão nórdica. Então nós fazemos lá na máquina no puxador dorsal, encaixamos e tal, então acabamos por ajustar. E eu também não aconselho, mesmo sendo atletas treinados, fazer aquilo sem auxílio, ou seja, sozinhos. Acaba por ser um pouco perigoso. Acaba por ser um pouco perigoso e muito passível de lesão se não estiver a ser acompanhado por um profissional. É um exercício de altíssimo grau de dificuldade, como eu falei, né? Tem que ser uma pessoa já treinada e mesmo essa pessoa sendo treinada,
você precisa, ela, né, no caso, o atleta, precisa encontrar um ângulo que seja propício à contração, porque senão pode dar lesão não só muscular, mas pode dar lesão articular. Não é habitual eu utilizá-lo, mas é um exercício que eu respeito. Sim, 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 sem dúvida alguma. Eu também, uma coisa que eu utilizo, pegando na consciência corporal da flexão nórdica, é também, eu vejo muito erro, por exemplo, na mesa flexora, em que faz aquele movimento e faz a elevação do O quadril, né? quadril. Faz muita elevação no quadril, então a primeira coisa que eu digo para o aluno é, antes de fazeres a flexão, contrai o glúteo, aperta o glúteo, para colocar o quadril encaixado com o banco e só depois faz a flexão. É muito difícil, porque conectar a contração do glúteo com a flexão fica difícil. Mas eu normalmente começo por aí e depois continuo na especificidade do exercício, quando a pessoa já domina, tentar com que a pessoa eleve na parte final do exercício, eleve um pouco o joelho para ativar ainda mais a parte mais proximal ali ao glúteo. Do posterior de coxa. Então aí eu acho que há uma ativação completa de toda a cadeia posterior. Isso é muito, às vezes a mesa flexora é um exercício que parece fácil, parece que é só fazer flexão, mas tem mais especificidade do que, por exemplo, estávamos a falar em relação às tensoras. Eu basicamente, Marcão, os exercícios isolados ou pseudo-isolados, eu gosto de trabalhá-los isolados e pseudo-isolados. Então, por exemplo, você vai fazer um agachamento, um exercício multiarticular, ou a fundo, qualquer exercício multiarticular, obviamente a gente utiliza dentro de a técnica mais adequada possível, mas a gente pode dar aquela pseudo-roubadinha, né? Aquele encaixe que a gente consegue utilizar um movimento mais de quadril, um movimento mais de tronco, de acordo com a sobrecarga, aquela roubada adequada. Sim. Já nos isolados, cara, se você já trabalhou os exercícios básicos, que já utilizou bastante essa cadeia muscular, você vai para o isolado, é para isolar. E se você não aguentar trabalhar uma carga muito alta, isolado não é para trabalhar, entendeu? Tira então, a carga, se é isolado, tira a carga, isola completamente o músculo e trabalha ele da melhor maneira. Conecta a mente e o músculo, sem dúvida alguma. Você vê na flexora, como você falou, eu já vi gente, eu vejo todo dia, gente fazendo flexora, puxando deitada na mesa, usando o braço, levantando o quadril, jogando as pernas. Cara, quantos por cento você tirou de contração do seu femoral? Quanto? Né? Tempo sob tensão é mínimo. Exato, é isso aí. Porção trabalhada do posterior, muito pouca. Então, depois sai de lá com aquela lesão lombar, né? Fica lá com aquela lesão lombar. É isso aí. Dava uma aula quase só de falar do posterior e parte posterior do nosso corpo, desde dorsal e posterior de coxa, dava uma live inteira de 3 horas. E panturrilha. Panturrilha, exatamente. Panturrilha também. Cirão, vamos aqui a outra pergunta. Tu estiveste cá em Portugal, não é? Recentemente, quando vieste cá fazer a ilustre visita, a ilustre surpresa. Ainda hoje estava a falar com a minha esposa sobre isso. Ela disse, aquele dia que vergonha. Tadinha. E estiveste cá e conviveste com algumas pessoas cá do nosso meio do culturismo. Que opinião é que ficaste do nosso culturismo? O que é que achas que o culturismo português, em que patamar é que o culturismo português está neste momento, mediante aquilo que tu viste e podes ir acompanhando? Que opinião tens e se achas que algum dia o culturismo português pode chegar a um patamar próximo daquilo que é a realidade do Brasil, salvaguardando as devidas diferenças, porque é uma população muito mais pequena? Eu ia falar a respeito disso exatamente. Primeiro que eu conheci grandes atletas, conheci o Fábio, que eu não conhecia, né? Creio que seja o maior atleta de Portugal de todos os tempos, né? Obviamente, se a gente for colocar aí, obviamente, ao lado Rude Boys, depende. Se o Rude Boys, se ele for falar pela nacionalidade, não. Se ele for falar pelo passaporte, sim. Porque ele fala que é cabo-verdiano, mas tem passaporte português. Ele é português.
Então, se o Rude Boy é português, para mim, ele é o maior atleta de Portugal. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Se a gente colocar o Rude como português, sem dúvida, ele é o maior atleta da história de Portugal. E creio que abaixo dele vem o Fábio Lopes. Não sei se você concorda. E aí tem outros, né? Tem o Nelson, que foi o primeiro atleta profissional de Portugal, né? Então, assim, eu gostei do que eu vi. Nelson Lopes também, da Classic. Nelson Lopes na Classic, exato. Físico lindíssimo. Físico lindíssimo. Uma linha absurda. É verdade. Conquistou o Procard, o Nelson, não sei se sabes, o Nelson conquistou o Procard dele no Arnold Brasil. O último Arnold Brasil que foi sob a chancela da FBB, foi o Nelson que ganhou o overall do Classic, então tornou-se pro. Aí. O Rude me contou. O Rude me falou. Exatamente. Eu não vi, não estava presente, mas quem me contou essa história foi o Rude Boy. Então, assim, eu acho que Portugal, para o tamanho, para o volume de pessoas no país, né? Que é um país com um índice populacional realmente pequeno, até pelas proporções territoriais do país, né? Então, eu vejo com bons olhos a questão de investimento. Pô, eu estive em academias aí fantásticas, cara. A própria Mr. Big é uma academia muito boa, ginásio, como vocês chamam, né? A de Aveiro, cara, incrível, né? Aquela de Aveiro. Dynamic Lab. Exato. E agora só falta conhecer o Grifo, né? Só falta conhecer lá o Grifo. Que todo mundo, você inclusive é de lá e todo mundo... Eu posso dizer que eu já estive nas três e já estive nos três e tive num que o Ruth também fala muito, que é de uma amiga nossa, a Isa, no Algarve, que é o Bougainvillea. Sim. Fabuloso também, fabuloso. Adorei estar lá, adorei treinar, é tudo na Marstrem, tem uma variedade enorme de máquinas. Mas o Grifo também por ter mais variedade. E o Iron, existe um também em Lisboa, não fica muito longe do Oriente, de onde vocês estiveram, naquela zona do Oriente. O Iron e o Grifo, para mim, são os mais completos. São os mais completos. São sem dúvida os mais completos. O que eu vi, eu gostei muito, né? Gostei muito. Agora, o que eu acho que falta, a única coisa que eu acho que falta pro esporte português é realmente ter isso que eu senti do povo. É que o povo tivesse mais contato, que o povo abrisse um pouquinho mais os olhos para os atletas e para o esporte. É assim, o investimento existe, tem grandes ginásios, tem grandes atletas, só que eu acho que o que tem muito no Brasil, que foi a comparação que você fez, é a mídia sobre o esporte. Então, hoje no Brasil, talvez, me perdoem se eu estiver equivocado, é uma coisa que eu veio na minha cabeça assim, como morei nos Estados Unidos, então estou conectando lá. No Brasil, a mídia sobre o esporte talvez seja maior até do que nos Estados Unidos. Muito maior. Essa mídia de internet, né? Então mas aqui também falta uma coisa, que eu acho que é muito importante, que é uma diferença absurda, que é as marcas. Não existem marcas como existem no Brasil. Não existem marcas de suplementação fortes como existem no Brasil. Claro, aqui existe a Prozis, que é a maior empresa, mas, inclusive, até a própria Prozis está-se a desligar de todos os atletas. Eu não sei se sabes, por exemplo, o Fábio Lopes tinha o patrocínio da Prozis e terminou o patrocínio dele. Ele já não tem patrocínio. Mas o Nelson tem Prozis, né? O Nelson, pelo menos, ainda tem, né? Ainda tem, mas eles em dois dias desligaram-se de dois atletas fortíssimos cá em Portugal. Que é o Fábio Lopes, que é o, como estás a dizer, é o top dos tops. Eles não renovaram o contrato com o Fábio. Eu não sou sincero, não sei as razões. Eu sou muito amigo do Fábio, mas não falei ainda sobre isso, que é uma coisa muito recente, ele só anunciou hoje. E o Ruizinho, que é o Master Men's Physique, ele também ganhou o Arnold. O primeiro Arnold da Europa foi o Ruizinho que ganhou. Também teve. Está aqui o Sérgio Chorão a dizer que o Fábio ainda está, não. Sérgio, Chorão! Ô, Chorão, um abraço para você, cara. Conheci o Chorão aqui. Um abraço, meu amigo. Não, mas conheci o Chorão aqui na BTFF, dei uma entrevista para ele. Sim, Chorão, um abraço para você. Ele esteve aí. Sim, grande amigo também. Grande amigo. Mas o Fábio, efetivamente, hoje anunciou o desligamento da marca da Prozis.
Ou seja, a Prozis está a fazer um desinvestimento nos atletas. Ou seja, a única empresa que tinha um apoio exatamente como vocês têm aí, com empresas a pagar um valor em dinheiro, mais a suplementação e aquele suporte todo de marketing, está a desinvestir completamente os atletas. Para investir, por exemplo, em pessoas da mídia social conhecida, mas que são conhecidas, para te dar assim uma comparação, sei lá, tipo, a Juju Salimene não é o melhor exemplo, porque ela também é ligada ao fitness, mas, por exemplo, imagina que patrocinavam agora o Faustão, por exemplo, em vez de patrocinar o Filipe Franco, passavam a patrocinar o Faustão, ou a Juliana Paz, sei lá, uma atriz de cinema, ou qualquer coisa, não tem nada a ver com o desporto. Eu acho que isso, para mim, é o principal diferencial. É que em Portugal, embora nós sejamos muito menos, existe muito pouco ou nenhum investimento, não há marcas nacionais ou internacionais que investam no nosso panorama, no nosso cenário do bodybuilding. Eu acho que até para as próprias empresas brasileiras, como são muito fortes, eu acho que seria um ótimo mercado para as empresas brasileiras começarem a investir e para se poderem expandir para aqui para a Europa, por exemplo. Uma coisa que eu posso falar isso com propriedade, até porque eu sinto, obviamente não tem esse apoio das empresas aí, mas eu acho que também, claro, havendo um apoio da empresa e uma massificação da mídia, a população acaba tendo mais conhecimento, né? A população fica mais próxima. Mas eu acho que falta para o povo português, pelo que eu pude observar agora, estando aí, é ter mais essa proximidade com o esporte, né? O português ainda é um país muito forte no futebol, tendo o futebol como a maior paixão nacional, e meio que o fisiculturismo é o que era no Brasil na década de 80, 90, aquela coisa ali de o cara quer só ficar com o corpo bonito, ponto. Não tem a correlação e a visão de um esporte rentável, que gera muito dinheiro, que pode trazer muita coisa para dentro do esporte. Eu senti isso da população, porque eu conversei com várias pessoas na praça, né, na rua, a gente batendo, porque o Rudy anda, ele é um trator, todo mundo parava para vir conversar com ele, a gente batia papo, né? Claro. Então, conversei com o povo português, e aí eles me disseram isso, não, a gente não conhece, a gente, sabe, tanto no sul quanto no norte, né, tanto no Porto quanto em Lisboa. Então, isso é uma coisa que eu senti bastante. Só que automaticamente o povo não conhece porque não tem investimento de empresas que vai levar a mídia para o povo, né? Então, concordo. Não é mais. Exatamente. Concordo em número general. Porque existe muita, os mais novos, existe muita gente nova agora que conhecem muito também o desporto vosso, né? As vossas marcas, porque aqui não existe marcas a fazer mídia, né? Então, essa malta nova que eu falo, esse pessoal mais novo, se tivesse aqui mídia e marcas a fazer mídia, a fazer YouTube, a investir nisso em Portugal, tinha público, porque tem público, tem muito. A malta nova utiliza muito os exemplos do Brasil, por exemplo. E eu senti isso quando eu comecei a ser embaixador da única marca brasileira que está cá na Europa, que é a Max, né? Eu senti que houve muita gente, malta nova, que começou a seguir a mim porque se apercebeu que eu que era embaixador da Max, então estava ligado, tinha ligação ao Brasil e que deveria conhecer muito da realidade brasileira, como estavas a falar, né? Vais falando. Então começaram a seguir a mim, a fazer muitas perguntas sobre isso, sobre os atletas, sobre as marcas e não sei o quê, porque pensavam que tal como existia a Max, cá em Portugal também existia a Grow, também existia a Integral Médica e não existe. Por exemplo, mas o que eu quero dizer com isto é que se houvesse marcas portuguesas ou até outras marcas estrangeiras a investir cá, tinha público. Eu acho que tem público, tem potencial. Agora está muito mal explorado. Olha, está aqui o Milton Anjo, um excelente atleta, excelente preparador, um grande nome do nosso culturismo a dizer exatamente isso. Tem público, mas está mal explorado. É isso mesmo que eu acho. Agora, acho que é. E neste momento eu acho que o mercado português é um mercado que tem tudo para ser um mini Brasil. Eu acho, um mini Brasil, por causa das proporções. O que me chamou muita atenção... Até pela língua. Exato.
tem a proximidade, né? Eu vejo mais pessoas, mais malta nova a acompanhar brasileiros do que acompanhar americanos, porque até mesmo pela proximidade da língua, então familiarizam-se muito com isso. É. E me chamou muito a atenção, nós estávamos saindo da Torre de Belém, e aí me chamou muita atenção, o rapaz veio, parou a gente, começou a bater um papo, e ele não. Aí ele começou a falar com vários atletas brasileiros, dos canais que ele assistia, etc., português. E começou a bater um papo, você sabe como o Rudy é super simpático, foi batendo papo, batendo papo. Aí me chamou a atenção, porque ele parecia você, sabendo tudo do esporte brasileiro. Sim. Aí eu falei para ele assim, eu falei, pô, mas vem cá, e aqui em Portugal? Conta para mim. Ele, não sei. Falei, como você não sabe, cara? Você sabe tudo do Brasil e não tem de Portugal? Ele falou, porque eu acompanho os canais aí. Aí falou todos esses canais que você falou, dessas empresas, automaticamente os atletas estão lá. E ele não... Eu perguntei para ele, me fala um atleta português, cara. Um atleta português. Aí ele pensou, aí o Rudy falou do Fábio. Ele, Fábio Lopes. Mas eu não acreditei muito que ele tinha conhecido, não. Mesmo o Rudy falando, entendeu? Ele parece que ele concordou para não ficar chato. Então não pode. As empresas daí, elas precisam investir no potencial do português, porque não dá para vocês conviverem tendo um país estrangeiro, como o Brasil sempre fez isso com os Estados Unidos, o mundo de maneira geral, né? A gente sempre focou nos Estados Unidos. Ok, mas a partir do momento que você tem potencial, tem profissionais aí, tem atletas aí, com potencial incrível, pô, tem que apoiar os atletas do país, pô. Não é possível isso, entendeu? Sim. Falta cultura também, falta alguma cultura de aceitação. Também existe também muito em Portugal, que também ainda existe muito isso, que o que é de fora, o que é gringo, né, é que é bom, o nosso não presta. Também ainda existe muito isso. E também numa fase inicial, numa fase inicial poderá ser complicado. Eu vou te dizer que eu, por exemplo, eu comecei a colocar vídeos no YouTube em 2011, 2010, 2011, onde até o Brasil não tinha muitos canais. E na altura eu era gozado pelas pessoas que treinavam no ginásio onde eu trabalhava. Era gozado, como dizer, olha, ele está a querer aparecer, quer ser famoso. Assim, não, tentar passar um bocado do desporto. Não existe isso aqui em Portugal. Então acabei por desistir com o tempo, né? Infelizmente acabei por mudar a isso, acabei por desistir com o tempo, exatamente porque não havia cultura para isso. E felizmente agora as coisas estão a modificar e felizmente já se aceita, já existem algumas pessoas cá em Portugal a fazer algum conteúdo bom. O Sérgio Chorão é um grande exemplo. Faz uma boa temática, faz uns bons vídeos com conteúdo, com entrevistas, com atletas, para divulgar exatamente o desporto. E acho que falta muito isso aqui em Portugal. Outra pergunta que eu tinha aqui, já respondeste, né, que era a opinião sobre o Fábio Lopes. Né? Já respondeste. Gostei muito do Fábio, cara. Gostei muito. Falei para ele, eu falei, Fabião, é o seguinte... 2, 3 aninhos aí, você tem que estar na 212. Ele deu risada. Mas é o objetivo dele. É onde ele gosta de estar, é onde ele quer estar, é onde ele, segundo sei, ele está a trabalhar para estar. Para dentro de 2 anos, estar, pelo menos, no máximo 2 anos, estar aí a disputar a categoria 212. Ou com aquelas pernas tem que estar na 212. Tem que estar na 212. Exatamente. E agora vou entrar naquela fase daquelas perguntas que toda a gente gosta de fazer, que eu também fiz ao Rudy, que é o mais abrangente, a tua opinião sobre o nosso desporto. Qual é para ti o top 5 de todos os tempos dos culturistas da Open? Podes incluir a Golden Era, uma Freak Era. Qual é o top 5 de all-time bodybuilders? Na ordem ou fora da ordem? Fora da ordem, pode ser. Os teus 5. Fora da ordem é fácil. Fora da ordem fica fácil. Ronnie, Jay, Phil, Dexter. Ai. 5 só? Então, 5 só? Ronnie, o Rude também pancou aí. Hã? O Rude também pancou aí no quinto, né? Então. Ele... Ronnie, Jay, Phil, Dexter
E o quinto é que, assim, eu queria pelo menos 6, mas já que são 5, deixa eu pensar um pouquinho. Ah, pronto, vá, diz 6 então. 6? Diz 6 Ah, então. obrigado, Marcão. Então tá. E vou falar o porquê os 6. Rony, Jay, Phil, Dexter e o... Oh, caramba, fugiu o nome dele. O Dorian Yates. Dorian? O 5. Dorian. Dorian, o 5. Como sexto, eu tenho que colocar para mim um dos físicos mais bonitos do esporte, que é o Flex Wheeler. Então é por isso que eu precisava ter o sexto para, né? O Flex Wheeler nunca foi um expoente campeão, nunca foi um Mr. Olímpia, né? Mas não dá para eu deixar ele fora pela Claro. linha que eu gosto muito da linha dele. Então seriam esses 6. Se ele tivesse o mindset certo, né? Se ele tivesse sempre aquele foco, assim como o LeBron também, outro. Mas daí ferrou. Você me pediu 5, eu te dei 6. Se você quiser que eu te fale 10, eu te falo. Ora, continuando com o top 5, para os coaches, quais são para ti qual é para ti o top 5, ou top 6, pronto, vou alargar aqui para ti, top 6 ou top 5 dos melhores coaches, na tua opinião, do cenário do bodybuilding. Eu entro como, sem dúvida nenhuma, que é o que eu mais admiro, que eu mais gosto, não somente como coach, mas principalmente pelas formações que ele tem. Foi um grande atleta da Golden Era, né? E depois se tornou um treinador e tem faculdade de cinesiologia, biomecânica aplicada, ciências do esporte e engenharia. Só isso. Estou falando nada mais, nada menos do que Charles Glass. Então, para mim seria o Charles. Em segundo... Foi a minha primeira grande referência no que ao treino diz respeito. No que ao treino diz respeito, foi a minha primeira referência, sem dúvida. Em segundo... Henry Hamble. Em terceiro... Vou ter que falar. Há controvérsias, mas o Chad Nichols. Foi o criador do Ronnie. Bem mal, foi o criador do Ronnie. Pois isso que a gente fala. Sem bem dúvida. Ou mal, cara. Mas assim, você tá eu te falei 3 treinadores. Agora, sim. O Rudy falou sobre preparadores. Por exemplo, coach, o Chris é um cara que eu respeito, mas não é um treinador. Sim, então, sim. Se serve, eu tenho que colocar o Chris. Sim. Tenho que colocar ele também aí nessa panela. Então, seriam esses. Já estão 4. 4? Dennis James, também. Sou fã. Sou fã do método de treino dele. Sou fã. Adoro fazer a confusão muscular, colocar a técnica dele, aquela lenta positiva, na leg press ou na arc, mata. Com 10 segundos, então, vai ácido lático arrebentar, bombando de acidulação brutal, ali, né? Brutal. Não tem jeito. O tempo sob tensão, absurdo. Sou fã também do Dennis. Então, são esses aí. Top 5. E agora eu vou ser um pouco mais polêmico, porque aí já vou mexer com o teu cenário. Qual é o top 5 de atletas brasileiros e o top 5 de coaches brasileiros? Vamos começar pelos atletas. 5 de atletas brasileiros? Isso é tranquilo. Posso colocar o Ruth como brasileiro ou não? Ele é português. Não dá. Tá bom. Top 5 atuais hoje, no cenário hoje ou na história? Pode ser na história. Na história, tá. Eduardo Correia, Alex dos Anjos, Rafael Brandão. Eu teria que fazer uma menção a esse atleta não foi um atleta desse nível que chegou, né, aos palcos como Mr. Olímpia ou Arnold Classic Ohio, coisa do tipo, mas eu tenho que fazer uma menção pelo que representou. Então, Wilson Santos, pela história, e pelo conhecimento que trouxe para o Brasil, claro. Que na altura era, sim, pela época dele, né? Sem dúvida. Então, assim, eu tenho, né, até por ele ser... O Wilson acabou de falecer, então, representando a memória dele, sim. seriam... Competiu cá em Portugal, não sei se sabias, ele competiu cá em Portugal. Não sabia.
Competiu cá em Portugal com um grande atleta, provavelmente um dos maiores ícones do turismo aqui português, que é o Vítor Videira. Competiu com ele porque quando o Wilson faleceu, o Vítor Videira partilhou uma fotografia dessa prova em que entrou o Wilson Santos, entrou o Vítor Videira e também outro grande atleta português, o Zé Carlos. Por isso o Wilson Santos competiu cá em Portugal. Exatamente. Então eu tô assim, existem vários, mas eu tô falando assim, os caras que eu mais gosto a respeito de linha, a respeito de pessoa, conduta, são vários fatores. Sabe? E aí eu tenho que colocar 2 aí dessa nova geração que vem aí, que eu acredito muito no potencial. Eu vou fazer 6 de novo. Comigo você tem que falar 6, não 5. Eu falei 4, né? 4 e eu coloco aí o Gabriel Zancanelli e o Fabrício Moreira. Fabrício Moreira, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. São duas fortes promessas. E agora, coach. Coach brasileiro? Coach de maneira geral? Sim, coach de maneira... Preparador. Preparador, até porque aí no Brasil, eu acho que aí no Brasil existe muito uma ligação mais forte do que... porque normalmente um coach, na maioria dos casos, aquilo que eu vejo, quase todos os coaches são treinadores. Existem poucos aqueles coaches que não são treinadores também. Não tem informação também no treino. Rubens. Rubens Gomes. Rubens Gomes. Júlio Balestrin. Deixa eu pensar. Para eu não cometer injustiças. Rubens, Júlio Balestrin. Deixa eu pensar. Será que eu falo? Será que eu não falo? Por isso é que eu quis fazer essa pergunta. Sacanagem, pô. Você tá envolvendo o meu lado, cara. Os meus amigos vão ficar bravos comigo, meu. Pô. Tá. Coach Rubens, Balestrin. Só aí já tem muito título junto, né? Só nesses dois já tem muito título. Claro. Vou colocar aqui também, então... Ai. Sacanagem, Marcão. Seu vagabundo. Eu vou pôr nascer numa saia justa também. Deixa você. Peguei. Me pegou. Panaim, não? Nas mulheres, mais especializado na mulher. Não. O Panaim, para mim, é o maior de todos. Mas o Panaim, para mim, é o primeiro colocado. Se você colocar aí, Panaim, ninguém tem mais título de relevância do que ele, né? Então, sim. Ricardo Panaim seria o primeiro. É que eu estava pensando numa outra concepção. Então, tá bom, entendi a concepção, agora fica mais fácil. Regra geral, podes falar no geral. Tá, Panaim, Coach Rubens, Júlio Balestrin, Panaim, Gomes, Balestrin, 5, né? Pode ser 6. Que é para os teus amigos não ficarem chateados. Colocaria aí também Edson Serafim e Wilson Santos. Wilson Santos. Sim. 5. Disseste 5. Panaim e o 6º. O 6º? Sexto, cara. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. O 6º. Tá me faltando na memória, cara. Me dá uma ajuda. Fala aí alguém. Uma regra geral, pensando ali também nas mulheres, o Kaminski tem tido sucesso, né? Mas não sei. Eu também não escolhia, né? Eu estou a falar pelo ser famoso, né? Pela fama, até porque existe fama, não. Eu não vou pela fama. Até porque existem muitos coaches brasileiros, inclusive tem aqui um coach que é brasileiro que veio para cá agora morar, é um rapaz novo e tem alguns atletas
já tanto de bodybuilding como do wellness, que é o Mr. Saizen. O nome dele é Mr. Saizen, não sei se sabes quem é, Ricardo Rocha. Ele já preparou o Andrei, bodybuilder. O Andrei conheço, claro. Sim, o Andrei também foi muito preparado por ele. Agora, qual foi a conduta que eu utilizei para falar dos... Ciro, desculpa só um segundinho. Isto está a acabar, só para terminar, vamos reiniciar a live, só para depois finalizar o live 2, tá bom? Beleza, Marcão.